Olá, aluno, seja bem-vindo. Sou o professor Lúcio Caldeira, professor da disciplina de Medidas e Avaliação, e o nosso tema da aula de hoje será sobre aptidão física e avaliação por meio de testes motores, né? Então, a gente vai utilizar vários conhecimentos, vários conceitos aplicados com relação à aplicabilidade, né, e a forma de realizar os testes motores, e também aqueles conceitos de aptidão física que estarão relacionados tanto para o objetivo da interpretação da saúde, mas também aqueles voltados ao desempenho motor ou também desempenho esportivo, né, que é uma realidade do profissional de educação física no meio escolar, né, e também, eventualmente, no meio não escolar. Então, esses conceitos ou essa teleaula ela é muito importante no que diz respeito, né, aos conhecimentos e quais são os protocolos, as baterias de testes mais utilizadas e também como que eu posso, né, organizar a minha própria bateria de acordo com o meu público, com o meu espaço e com o meu material. Então essa aula vai ser interessante para que possamos, né, compreender melhor esses aspectos relacionados à aptidão física e aplicabilidade dos testes motores, tá ok? Então vamos ao quadro observar algumas informações da nossa teleaula de hoje. Com relação ao que está sendo convidado, né, a aprofundar nesse tema, então o convite ao nosso estudo será compreender e apresentar os conceitos e os componentes, né, da aptidão física relacionadas à saúde e também aqueles que estão relacionados ao desempenho motor, mas também podemos considerar ao desempenho esportivo. O conhecimento dos métodos e técnicas relacionados à avaliação da capacidade funcional e motora. Então, além dos testes motores em si, dentro da aplicabilidade dos testes motores, nós temos testes que vão avaliar a capacidade funcional de acordo com a dimensão fisiológica, né, do avaliado. E esse é o tema que será muito mais aprofundado na próxima teleaula, mas a gente já vai apresentar alguns conceitos nessa teleaula aqui, até porque fica mais fácil nós compreendermos esse assunto na próxima teleaula. E também, principalmente, quais os testes voltados para a avaliação motora do nosso escolar ou do nosso aluno. Além disso, vai ser apresentado, né, nessa teleaula quais as principais, né, que estariam relacionadas à aplicabilidade dos testes, das baterias de testes e as suas definições e os atributos motores que serão avaliados para cada bateria de teste. Né? Nós temos uma série de baterias de testes na literatura. Nós iremos apresentar aquelas que são mais utilizadas tanto no ambiente, né, no cenário científico nacional, mas também aquelas que são muito utilizadas fora do Brasil, né, pela literatura científica do mundo inteiro, que trabalha a educação física escolar entre os alunos, né, principalmente da faixa etária de 6 até os 18 anos, que vai até o final do ensino médio ali, né? Então, nós temos várias baterias de testes, as principais serão apresentadas para vocês, mas também se não há possibilidade, né, de eventualmente eu não utilizar uma bateria já previamente definida, que depende de uma série de materiais, de espaços que serão necessários para aplicar essas baterias de testes, mas eu posso adaptar uma bateria própria, né, que seja que forneça informações importantes para a minha realidade local, né, para que eu consiga atuar melhor dentro da organização, do planejamento das aulas de educação física, dos exercícios físicos, e para que eu tenha um feedback, né, alguma informação motora, né, e qual é a relação desse aluno com o seu aparato motor de acordo com os procedimentos e os testes que estarão sendo aplicados, para que a gente consiga ter uma informação desse aluno de forma mais precisa, né, de forma mais objetiva, mais clara, inclusive para o próprio aluno conhecer e saber, né, do seu parâmetro motor naquele momento que está relacionado à sua idade, ao seu desempenho motor, à sua vivência motora, qual que é a informação que ele faz disso, né? Como que o professor de educação física trabalha, mas também esses elementos do resultado do teste motor, mas como uma forma de conhecimento e de absorção de conhecimento que esse aluno vai se aprimorar, né? Vai se apropriar dessa informação do teste, mas para a sua vida, para o seu cenário atual, né? Então é importante nós compreendermos desses conceitos básicos para que a gente possa ter autonomia para a escolha e criação
né, das nossas baterias de testes de acordo com a nossa necessidade e com a nossa possibilidade de aplicabilidade dos testes motores, ok? Vamos avançando na aula e observar outras informações no quadro que diz respeito a alguns conhecimentos prévios que eventualmente já foram apresentados para vocês ao longo do curso, mas que diz respeito, por exemplo, ao termo de aptidão física, né? Que é um termo, é um conceito muito utilizado na área, que é muito importante que todo profissional de educação física saiba claramente qual o significado, em que momento eu observo alguns conceitos da aptidão física, né? Ele é muito utilizado no campo da educação física, sendo encontrado no cenário mundial, através de algumas definições. Então, uma definição clássica que nós temos de aptidão física diz o seguinte, olha, seria o estado caracterizado pela capacidade de executar tarefas diárias, né, com vigor, isso também já foi apresentado para vocês, e demonstrando, né, tendo a demonstração de traços e capacidades associados com baixo risco de doenças, né? Ou desenvolvimento prematuro de doenças hipocinéticas. O que seria doenças hipocinéticas? Aquelas doenças que estão relacionadas com indivíduos que não têm a capacidade ou não têm níveis de atividade física. São aqueles indivíduos que são sedentários ou fisicamente inativos. Então, esse estado, mesmo sendo observado em crianças, né, e adolescentes, crianças e adolescentes que já são fisicamente inativos já começam a apresentar alguns problemas de saúde. Então, nós vamos, né, retomar a nossa teleaula anterior, que falou sobre modernidade, sobre alguns aspectos de saúde. E esse quadro, né, esse cenário atual que está, né, afetando as nossas crianças, os nossos escolares de uma maneira geral, de forma negativa, isso impacta no desempenho motor, isso impacta no resultado dos testes motores. Né? Então, se nós observarmos ao longo da história, né, as classificações dos testes motores por vários autores, talvez se fizermos um comparativo com o cenário atual, pode ser que esses critérios ou esses índices tenham se reduzindo, né, ao longo dessa história, em alguns países especificamente. Em outros países, esses scores eles sempre estão mais com uma vantagem um pouco maior, principalmente aqueles países que têm um índice de desenvolvimento, né, o IDH, mais alto, que tem um índice de desenvolvimento econômico, social mais bem desenvolvido. Já o nosso país ele está em processo de desenvolvimento, então isso talvez reflita também nos resultados da aptidão física principalmente voltada à saúde, ok? Voltando no quadro, nós vamos observar que tanto os conceitos de aptidão física que estariam relacionados àquele indivíduo que tem que apresentar um certo vigor nas suas atividades diárias, ela também tem que estar relacionado ao baixo risco de doenças hipocinéticas. Então, quando nós vamos relacionar os resultados dos testes motores, alguns valores de critérios, eles estarão sendo apresentados justamente por quê? Porque esses índices eles teriam uma relação mínima para o não aparecimento de doenças hipocinéticas. Quais doenças hipocinéticas são mais observadas? Por exemplo, doença cardiovascular, obesidade ou acúmulo de gordura no corpo, né, doenças inflamatórias em geral, que pode estar relacionados a isso também, e também doenças metabólicas, como aparecimento de diabetes. Né? Então, essas são as doenças mais clássicas que estão relacionadas a disfunções e doenças hipocinéticas que trazem, né, um malefício para a saúde e alguma influência negativa para a saúde do indivíduo, ok? Então, vamos observar o que seria, ou o que compõe a aptidão física, tanto relacionado à saúde, quanto relacionado ao desempenho motor ou também ao desempenho atlético, ok? Então, o que seria a aptidão física relacionada à saúde? A aptidão física relacionada à saúde, ela engloba alguns componentes que aparentemente podem oferecer alguma proteção quanto ao desenvolvimento de disfunções degenerativas, né, induzidos pelo estilo de vida do indivíduo, né? Principalmente aquilo que está relacionado a níveis de atividade física, né? Ou seja, aqueles indivíduos que aparentemente teriam níveis de insuficiência
de atividade física, isso refletiria em alguns componentes da aptidão física relacionada à saúde. E aí nós vamos mostrar quais são, mas basicamente é a composição corporal, que nós já vimos na teleaula passada, aptidão física cardiorrespiratória, que basicamente nós vamos falar nessa teleaula e na próxima teleaula, sobretudo com relação à avaliação funcional, né, e outros elementos básicos aí. A aptidão física relacionada ao desempenho atlético, ela engloba todos aqueles da aptidão física voltada à saúde. Então, todos esses componentes, eles estão relacionados à aptidão física do desempenho atlético, ao desempenho motor, mais alguns outros. Então, quando nós vamos avaliar a aptidão física ou testes motores que englobam a aptidão física relacionada ao desempenho atlético, o conjunto de testes motores é maior. Né? Por quê? Porque os componentes que contribuem para o melhor resultado esportivo, né, em modalidades esportivas específicas, levando isso em consideração cada especialidade, né, ou cada especificidade com relação às modalidades esportivas que são apresentadas. Então, pensando na nossa teleaula, nós vamos apresentar quais são os componentes e os conceitos da aptidão física, né? Os componentes da aptidão física relacionados à saúde e ao desempenho motor, ao desempenho esportivo. Avaliação da capacidade funcional motora, funcional e funcional motora. E análise da atividade física e orientação do exercício físico. Né? Então, basicamente, isso também engloba um pouco do conteúdo que já foi apresentado para vocês, com relação aos instrumentos de avaliação da atividade física, né, habitual, e como que isso se reflete na orientação do exercício físico, também de acordo com os resultados que nós temos dos testes. Então, observando sobre a aptidão física, nós vamos ver quais são os principais componentes, quais aqueles que envolvem principalmente o componente da saúde e o componente do desempenho atlético, e aqueles que estarão relacionados à interpretação de todo o dado, de todo o resultado dos testes motores que nós iremos ver, ok? Então vamos observar no quadro quais são as informações que estariam relacionadas à aptidão física e quais são os testes motores que nós utilizamos, né, no meio escolar para fazer a avaliação, principalmente daquele conceito de teste motor, ou dos testes que envolvem a avaliação motora, ok? Então vamos observar no quadro quais são os principais testes que nós iremos observar. Os testes motores, com relação à nossa situação problema, envolve a seguinte questão. Bom, os testes que vão envolver velocidade, potência muscular, agilidade e coordenação. Um parêntese ou um sinal específico aqui com relação à coordenação, coordenação motora ela é um pouco mais complexa para ser avaliada. Então, ela depende de instrumentos muito mais específicos para a avaliação da coordenação motora. Né? Então, quando esses elementos de coordenação motora, eles vão ser melhor apresentados para vocês na disciplina de aprendizagem motora, por exemplo. Ok? Então, tanto é que a coordenação motora ela é sinalizada dentro de algumas baterias de testes, principalmente as internacionais, mas ela não é considerada na maioria da bateria dos testes, na maioria delas. Né? Por quê? Porque coordenação motora ela tem um elemento específico de interpretação, que depende muito do instrumento, depende muito do avaliador, e não necessariamente ela vai estar preocupada com os aspectos voltados à saúde e nem com os aspectos eventualmente voltados ao desempenho atlético. Embora ela seja determinante, principalmente para essas capacidades físicas, que vai envolver os testes de velocidade, de potência e de agilidade. E por isso, né, que ela está englobada dentro da relação desses testes motores. Então, ela é considerada um elemento importante que vai refletir no desempenho dos outros testes. Mas a avaliação específica de coordenação motora nós fazemos dentro do campo da aprendizagem motora, por exemplo. Estão relacionados à aptidão física relacionada à saúde ou à performance. Então, dentro desses testes, né, velocidade, potência, agilidade não compõem os componentes da aptidão física voltada à saúde. Eles estão relacionados ao desempenho
esportivo, ou a performance esportiva, né? E como preparar uma bateria de testes motores para os alunos, né? Então, quais são os elementos básicos, como nós iremos ordenar esses testes, como que nós podemos fazer a classificação de qual teste podemos colocar primeiro para que um resultado não interfira no outro, porque eventualmente para os nossos alunos nós não aplicamos somente um teste numa aula de educação física específica, nós podemos aplicar vários testes, né? Em um dia só, mas tem que ter um conhecimento básico de como ordenar de maneira específica cada teste. E quais os componentes da aptidão física que você deve incluir para essas baterias de testes, de acordo com o seu objetivo específico, né? Então, com relação a esses testes, nós iremos ver que para cada elemento, para cada capacidade que nós iremos avaliar e testar, existem uma infinidade muito grande de instrumentos e de protocolos de testes que serão aplicados e que podem ser utilizados. Além daqueles que são mais clássicos, existem dentro desses testes algumas adaptações que nós podemos fazer para a escola. E dentro dessas adaptações nós ainda conseguimos ter resultados fidedignos, né? Que não atrapalham, não interferem na validade do teste. Então, existem alguns elementos que podem ser adaptados. Por exemplo, algum instrumento que é utilizado no teste, ele pode ser adaptado. A forma de execução, como que o avaliador ele interage, né, junto ao aluno na execução do teste. Então, isso é importante também. É importante que vocês assistam, principalmente as aulas práticas, que falam de algumas questões específicas, de como o avaliador, né, ele aplica, ele interage com o aluno em cada teste que ele vai ser avaliado, ok? Então vamos observar no quadro quais são as informações que estão voltadas para a avaliação da velocidade. Então, quando nós vamos avaliar a velocidade, de acordo com vários tipos de testes, então nós temos vários testes para avaliação de velocidade, e esses testes, basicamente, eles variam de acordo com a distância percorrida que você dispõe para os alunos durante a sua avaliação. Então, existe uma dificuldade muito grande, né, em avaliar a capacidade motora velocidade. Basicamente, por quê? Porque essa resulta de uma interação de um conjunto geral de atributos, com implicações tanto do cunho neurológico, ou de uma influência neuromuscular muito grande, né, e também fisiológica, principalmente no que diz respeito aos componentes bioenergéticos para essa capacidade física que vai ser avaliada. Nesse caso, fisiologicamente, a velocidade vai exigir muito do metabolismo anaeróbio. E esse anaeróbio, basicamente, é o anaeróbio alático. Que vai utilizar principalmente, né, o sistema, as fontes de energia de ressíntese de ATP através do sistema ATP-CP, que dura ali em torno de 10 a 15 segundos. Então, toda e qualquer variação de distância de teste para avaliação da velocidade, não é interessante que o aluno ou que o teste ele ultrapasse o período de 10 segundos em exercício, né? 10 a 15 segundos. Então, se nós observarmos todos os testes que serão apresentados para vocês, a grande maioria deles vão terminar ali próximo na faixa de 5 segundos, 8 segundos, 10 segundos no máximo, de acordo com a variação de distância. E quais são as distâncias mais conhecidas, né? Mais utilizadas para avaliação da velocidade? E aí a velocidade é avaliada de forma linear, né? As distâncias de teste de velocidade de 20 metros, de 30 metros, e a que é mais utilizada, geralmente você tem mais parâmetros de comparação e referência, é o teste de velocidade de 50 metros. Porém, na escola, geralmente é difícil ter 50 metros de forma linear, sem oscilação de terreno. Então, geralmente a nossa quadra poliesportiva, ela pode ter, por mais que seja pequena, eventualmente a gente tem ali uma área de 20 metros para avaliar o teste de velocidade, ok?
E quais são os dois principais atributos que podem influenciar o desempenho motor relacionado à velocidade? Tempo de reação. Então, tempo de reação, ela é um elemento muito importante no teste em si. E como ele é um atributo que é muito, que reflete muito no resultado do teste, a grande maioria dos testes, você coloca uma situação onde você minimiza o tempo de reação do avaliado sobre o estímulo que você está dando, que geralmente é o estímulo auditivo, né? O aluno ele reage através de algum som, né? de algum ruído sonoro que o professor faz. Geralmente o professor tem uma plaqueta de madeira onde ele bate e sai um som agudo, né? Como se fosse um tiro mesmo, e aí o aluno reage. Só que quando nós iremos marcar o tempo, né? Quando nós iremos registrar o tempo, geralmente os protocolos dos testes, a recomendação é quando o aluno faz a reação e coloca o primeiro pé no solo, é onde o professor ou cronometrista ou avaliador aciona o cronômetro para fazer a avaliação da velocidade, né, através do tempo de deslocamento numa distância fixa. Então, isso é importante. Então, para minimizar um pouco o tempo de reação, por influenciar muito no resultado do teste, a recomendação é que o aluno reaja através do estímulo, mas o professor acione o cronômetro, ele começa a registrar a partir do momento que o aluno reage, e não a partir do momento que há o sinal sonoro, né? Então, isso minimiza muito a velocidade e o tempo de reação, né? Por quê? Porque tempo de reação ela está envolvida, inclusive, dentro dos elementos de coordenação motora. Ela é uma capacidade que ela é treinável, né? E muitas vezes os nossos alunos não têm muitos estímulos que estariam relacionados a uma boa velocidade de reação, né? O que é importante eu avaliar é o deslocamento e a velocidade de deslocamento do meu aluno e tentar minimizar muito mais esse tempo de reação que pode refletir no teste. Agora, se o professor tem, por exemplo, algum equipamento que dispõe de fotocélulas, né? Então são equipamentos eletrônicos que pegam a reação do aluno, eventualmente a validade, né? E a confiabilidade dos dados é muito maior, até porque o cronômetro existe um erro intraavaliador, né? de acionamento, né? Inclusive, quanto mais treinado você é, menos erro você tem na cronometragem. Então é importante. Lembrando que esses testes o aluno não faz uma vez só, né? Ele faz uma vez, ele volta de novo para fazer a mesma distância, a mesma característica, o mesmo protocolo. Por quê? Para que ele tenha experiência e realize várias vezes a mesma capacidade física, para ele se coloque numa mesma situação e registre-se sempre o melhor resultado, né? Na impossibilidade de fazer isso com uma turma grande, então pelo menos a gente recomenda 3 vezes para a realização do teste de velocidade. Mas eventualmente isso não é possível, né? Dependendo da quantidade de alunos que você tenha, e às vezes o tempo da aula de educação física é um pouco mais curto, então você pode fazer pelo menos 2 vezes, mas uma vez só não é a recomendação. Okay? O aluno tem que passar pelo menos por uma corrida de familiarização para ele ter uma nova chance e a partir daí registra-se o melhor valor. Ok? Vamos voltar ao quadro para observar outra informação que é importante, né? O quê? Que seria o tempo do movimento. Então, o tempo do movimento é o que interessa na avaliação do teste de velocidade. Então, se eu tenho uma possibilidade de diminuir a velocidade ou o tempo de reação, é importante que eu faça. Lembrando que, embora o tempo de reação seja uma capacidade treinável, ele também é muito importante para o esporte. Então, várias modalidades esportivas, a tomada de decisão, né, por exemplo, 100 metros rasos no atletismo, o tempo marcado não é só o tempo de deslocamento, é a velocidade de reação que o atleta tem, mais o tempo de movimento que ele atinge, né, que ele consegue percorrer os 100 metros. Então, isso é uma capacidade treinável. Então, é importante que isso seja levado para o meio esportivo, orientado, né, durante as atividades de treinamento ou a sua escolinha de esporte que você tem ali no contraturno na escola ou alguma equipe escolar que vai para alguns jogos. Então, esses são elementos treináveis que devem ser realizados, inclusive nas aulas de educação física,
né? Nós temos vários exercícios de estímulos visuais, tátil, sonoro, de velocidade de reação, né? Então, isso reflete, inclusive, no nosso teste motor que vai ser realizado também, ok? Vamos avançando no conteúdo e observar outras informações com relação ao teste de velocidade. É uma capacidade que está muito ligada ao desempenho esportivo, né? E que cita vários outros tipos de velocidade, como velocidade de reação, que nós já falamos, velocidade de ação, que é a realização de movimentos únicos, sejam eles acíclicos, que geralmente tem mudança de direção, né? Ou cíclicos também, e também em máxima velocidade contra pequenas resistências, que pode ser o próprio corpo, né? Resistência contra o vento, resistência ao meio aquático, enfim, eu tenho vários outros elementos que podem criar uma resistência e atrapalhar a velocidade do indivíduo. E também velocidade de frequência, que seria a frequência, por exemplo, de passadas durante uma corrida, né? Que seriam a realização de movimentos repetitivos, que envolvem movimentos cíclicos, né? Com máxima velocidade mediante pequenas resistências. Então, esses são elementos importantes do teste de velocidade. Outro elemento, outro teste que é muito utilizado para avaliação do desempenho motor é testes que envolvem a potência muscular, que pode ser entendida como propriedade de realizar esforços máximos de menor tempo possível. Geralmente esses testes, eles são um dos primeiros a serem utilizados, porque a fonte também ela é anaeróbia alática, né? A fonte energética ela também é anaeróbia alático, só que o tempo de ação é muito próximo, é muito rápido, né? Ele envolve ali aproximadamente 1 segundo de movimento, né? Então, qual que é o teste, quais são os testes mais utilizados? Esse teste aqui, que é o salto horizontal parado, é o mais utilizado. Então, para fazer a avaliação da capacidade contrátil, principalmente dos músculos, né, que vão estender o joelho, e também dos músculos que vão estender o quadril, é feito o teste de salto em distância parado, o salto horizontal parado, mas também nós temos o salto vertical parado. Então, aqui nós medimos a distância, né, em metros, que o aluno salta. Quanto maior, significa que ele tem mais potência muscular, ele consegue aplicar um nível de força grande de acordo com a distância que ele tem e o tempo de movimento que ele projeta, né? Então, isso resulta numa potência muscular e numa distância maior, ok? E sobre a avaliação de potência, existe uma combinação muito grande entre força muscular e velocidade. Então, geralmente, os alunos que vão muito bem nos testes de velocidade também vão muito bem nos testes de potência, porque ambos deles têm uma combinação de força e de taxa de aceleração de movimento. E podem ser verificadas na realização de movimentos de saltos ou arremessos. Então, nós temos duas situações muito utilizadas para avaliação, por exemplo, da potência muscular. Os testes de membro inferior, os mais utilizados são o salto horizontal parado, o salto em distância parado e o salto vertical, né? Na teleaula de vocês, com relação à aula prática, é demonstrado o salto vertical, bem simples, que dá para ser utilizado no meio escolar também. Mas se eu quero avaliar, por exemplo, a potência muscular de membros superiores, né, ou de musculatura que envolve também o tronco, nós podemos utilizar alguns testes de arremesso, né, que envolve a medicine ball, né, uma bola que geralmente tem um peso de 1 ou 2 quilos, e aí existem algumas estratégias, alguns testes que você pode fazer com o aluno sentado, com o aluno ajoelhado, né, sentado no banco ou sentado no solo, e aí ele faz o arremesso, né, da bola em si, e aí você mede a distância que a bola, o objeto, ele demorou até atingir no chão. Então, isso é um teste de potência também muscular, potência e força muscular, que você pode utilizar na escola, principalmente que envolve membro superior. Então, você pode utilizar potência muscular para membros inferiores e também para membro superior, ok? Então, essa é uma possibilidade importante que pode acontecer no meio
da nossa avaliação de testes motores voltada ao desempenho esportivo. Então, se o seu esporte, que você quer tentar direcionar o seu aluno, por exemplo, envolve corridas de velocidade, então os testes de velocidade e potência de membro inferior, eles são mais recomendados. Agora, esportes, por exemplo, que envolve potência e força de membros superiores, os testes de arremesso já são mais indicados. Mas geralmente os alunos, aqueles que têm facilidade no membro inferior, também têm facilidade no membro superior, ok? Então existem essas possibilidades de interpretação que vai acontecer. Eventualmente você tem um aluno que é muito mais forte de membro superior, mas tem uma dificuldade maior no membro inferior, e aí você pode direcionar para um esporte específico, caso ele se sinta, né, atraído à participação de esporte. Então o professor não deve forçar, né, a sua participação esportiva, mas pode indicar para ele que ele teria uma facilidade por ter capacidade física minimamente que atenderia uma demanda esportiva específica. Okay? Então, basicamente, o nosso papel é de orientar, né, e não de forçar uma participação esportiva do aluno. Nunca façam isso. Okay? Voltando ao quadro, nós vamos observar que outra possibilidade para avaliação do desempenho motor são testes de agilidade. E esses testes de agilidade são muito utilizados tanto no ambiente escolar, quanto também no ambiente não escolar, no desempenho atlético em atletas de alto nível, né? Então existem vários testes que envolvem agilidade em vários esportes, principalmente os esportes coletivos, né? Futebol, rugby, futebol americano também tem, voleibol, handebol, basquete, vários outros esportes utilizam muitos testes de agilidade, porque estariam relacionados ao desempenho em quadra, no jogo também, ok? Bom, Sharkler, que é um autor bem clássico, ele se refere à capacidade de mudar de direção. Então, a agilidade sempre envolve, basicamente, essa mudança de direção. Essa mudança de direção, ela pode ocorrer de diferentes formas, em diferentes angulações, né, de direção, que é a mudança de posição numa velocidade rápida. Então, isso também envolve a influência da velocidade de ações de movimento e também a potência muscular, isso reflete na agilidade. Mas também eu tenho que incluir outras capacidades, que envolvem principalmente coordenação motora, né? E também envolve mudança de direção com maior precisão, sem a perda, por exemplo, do equilíbrio, né? Por isso a coordenação motora é importante. E nesse caso no esporte, a agilidade, velocidade e potência, elas são capacidades físicas que são interligadas, né? Elas são conjugadas. E aí o autor conceitua como capacidade de um atleta tem de mudar rapidamente, né, de direção, resultando no aperfeiçoamento da potência muscular, velocidade, aceleração, desaceleração, velocidade de reação, coordenação visual, motora. Então, a tomada de direção, a tomada de decisão para mudar de direção depende de uma informação visual que você tem ali daquela tarefa ou daquele momento. Flexibilidade dinâmica, né, porque eventualmente a mudança de direção envolve amplitude articular em alguns movimentos específicos, principalmente para membro inferior, ritmo e tempo de ações durante algum jogo. Então vejam que a avaliação da agilidade é extremamente complexa, porque ela tem uma interação conjunta com vários elementos de capacidade física, né, inclusive de coordenação motora. Então existem alguns testes, vários testes, mas alguns testes que podem ser utilizados também na escola, mas existem outros que são específicos para algumas modalidades esportivas ou para o desempenho em alto nível de rendimento, mas o que nós iremos apresentar para vocês são os principais que são utilizados no meio escolar, ok? Que é mais orientado, ou que faz parte mais da nossa realidade de atuação profissional, ok? Vamos observar quais são algumas informações de testes que serão apresentadas no quadro para vocês. Então, nesse caso, a gente pode entender, né, que a agilidade como uma capacidade de mudança de direção, né, movendo de um ponto a outro. Então, logicamente, os testes motores vai envolver essa lógica, né, de mudança de direção, né, onde o indivíduo vai ter que mover de um ponto a outro de uma forma rápida, seja ele com deslocamento frontal,
seja ele com deslocamento lateral ou de costas, existem essas possibilidades, né? E devido ao repertório de possíveis mudanças de posição do corpo num determinado espaço ser extremamente grande, algumas dificuldades em padronizar testes motores que podem oferecer indicadores para essa variável poderão existir. Ou seja, é difícil de nós atribuirmos alguns critérios, né? Então, para a avaliação da velocidade, é muito mais comum nós utilizarmos o referencial por norma, até mesmo do que o referencial por critério. Porque geralmente você compara o seu aluno com o grupo a que ele pertence. Então, se eu quero ter uma informação muito mais específica que vai envolver para uma modalidade esportiva, eu tenho que ter um referencial mais próximo daquela modalidade para um teste mais específico. Então, isso não existe uma regra geral, né? Então, vai depender muito de como o professor quer direcionar o resultado da avaliação para fazer a sua interpretação, né? Então, a variabilidade dos resultados pode ser grande, inclusive de um sujeito só, né? Então, é importante que ele aprenda o teste, ele faça o teste de uma maneira a familiarizar-se com o teste, para que depois ele faça novamente de uma maneira mais prática e aquele momento seja mais válido, aquela medida seja considerada como a representativa daquele momento, daquele estado, naquela situação. Então, nunca faça um teste uma vez só, nunca coloque o aluno numa experiência só para um teste de agilidade, né? Nem para os outros testes, mas principalmente de agilidade. Ele tem que aprender, né? Passar pela experiência motora, ele conhecer o espaço de deslocamento, ele entender a lógica de deslocamento. Não é só um teste de capacidade física, ele tem que mentalizar, ele tem que tomar as decisões, como que ele vai mudar de direção, quais são as estratégias que ele vai utilizar. Então, tudo isso influencia na familiarização do teste. Então, é importante ele se familiarizar com relação à execução no teste de agilidade, ok? Vamos mostrar para vocês quais são os principais testes de agilidade que são utilizados no meio escolar. Então, vamos ver no quadro quais são os principais utilizados. Então, alguns testes de agilidade que podemos utilizar. Por exemplo, o passo lateral, que é um teste simples, que ele tem que se deslocar de uma maneira com a sua lateralidade em velocidade, né? Ele vai ter que se deslocar de forma lateral. O mais utilizado, ou os mais utilizados, são esses aqui. O teste de corrida de vai e vem, chamado teste de shuttle run. Não é o teste de Leger, muita gente confunde, até em prova. Então, eu quero que vocês fiquem atentos, porque vai ter prova, vai ter questão que envolve o teste de corrida de vai e vem do teste de agilidade e o teste de corrida de vai e vem, que é o teste de shuttle run, que nós vamos apresentar para vocês na próxima teleaula. Esse teste aqui, no livro, ele coloca lá uma distância de aproximadamente 10 metros, mas a distância exata que tem que ser considerada é a distância de 9 metros e 14, onde o aluno, né, ele sai de um ponto a outro, e nessa distância ele tem ali 9 metros e 14, e aí ele tem 2 taquinhos. Tudo bem? Ele tem que fazer a mudança de direção, ele tem que ir, né, e depois voltar, e toda vez que ele vai em um ponto, ele vai pegar um taquinho e trazer de volta e deixar em um ponto. E aí ele vai de novo, pega outro taquinho, volta e coloca de novo. Então não é jogar, o aluno tem que colocar o taco no chão, né? Esse é o teste de shuttle run, corrida de vai e vem. Bom, lá na teleaula de aula prática, né, o professor Mário, inclusive, ele apresentou uma possibilidade que não precisa ser um taquinho específico do teste de madeira, pode ser o próprio apagador, né, de madeira que a gente tem na escola lá, que apaga a lousa ou o quadro negro que nós temos, né? Então, ele pode ser utilizado como instrumento para o teste sem nenhum problema, até porque fica fácil o aluno pegar, né, manusear o taquinho ou o apagador para utilizar ele como instrumento durante o teste. Então, esse é o teste de corrida de vai e vem. O teste do salto em quadrante, tem alguns testes que o indivíduo tem que saltar de uma maneira, no espaço onde tem um quadrado, né? Ele tem que fazer esse deslocamento. E tem o teste também de corrida
ou teste do quadrado. O teste do quadrado, que também é muito utilizado, ele está na bateria do PROESP. Por isso que eu vou mencionar ele aqui. Esse é um teste que ele envolve aqui, né? Ele tem que ter a disposição de cones, numa distância de 4 metros entre cada cone, e ele tem que fazer o deslocamento mais rápido possível, né, desses cones, e essa velocidade de reação ela é cronometrada. Né? Então é um teste de agilidade que tem mudanças de direção em diferentes ângulos. Né? O teste do SEMO é um teste muito parecido com o teste do quadrado, só que parte do deslocamento ele pode ser feito de forma frontal e o deslocamento de costas. Então ele é um teste muito utilizado também, que é o teste de agilidade do SEMO. Só que qual que é a diferença dele para o teste de quadrado? O teste de quadrado você pode correr, né, fazer vários deslocamentos de forma frontal. O teste do SEMO você pode correr de frente e você tem que fazer o deslocamento parte dele de costas e depois fazer outro deslocamento frontal e de costas. Então ele envolve, além da mudança de direção, uma mudança da forma de deslocar, né, que é de frente e de costas. Então essa é uma possibilidade também que pode ser utilizada na escola. Então o PROESP utiliza o teste do quadrado, que é de 4 metros, você se desloca o mais rápido possível, né, dentro desses 4 metros, e aí o aluno tem que tocar no cone para ele mudar, né, e tocar o pé próximo do cone numa linha, e para que ele consiga fazer o deslocamento dentro desse espaço. E aí o professor sempre faz o acionamento do cronômetro a partir do momento que o aluno reage, após um sinal sonoro, e aí ele fecha o ciclo e aí o professor para o cronômetro e registra-se o tempo. Então, para esses testes de agilidade, de velocidade, o tempo é uma variável que vai ser controlável e vai ser a medida padrão para a tomada de decisão e para criar a interpretação da informação do teste. Okay? Então, é importante o professor ter, inclusive, os cronômetros e a treina para medir, né, as distâncias, e um material para sinalizar na quadra ou no espaço que ele vai ter a distância ou o setor de corrida do teste que ele vai se utilizar. Okay? Então, tendo esses materiais, você pode aplicar diversos protocolos, né, inúmeros protocolos para fazer avaliação de velocidade, de potência, de agilidade, para fazer a avaliação motora. Okay? Vamos voltar ao quadro e observar aqui. A coordenação motora, ela considera que é uma aquisição e é uma consolidação do aperfeiçoamento de um movimento, né, ajustado à sua organização em relação a uma referência anteriormente estabelecida. Então, coordenação, principalmente coordenação motora, vai envolver a experiência que o aluno tem naquela tarefa motora. Por isso que familiarizar-se com os testes é importante. Então, não necessariamente a coordenação ela vai ser um elemento que ele é considerado dentro dos testes de aptidão motora. Mas, eventualmente, nós não iremos avaliar diretamente a coordenação. Tem como fazer isso? Tem como fazer isso, até de forma separada. Né? A coordenação que envolve só o estímulo visual e a tomada de decisão, né? A coordenação motora que envolve elementos de membro inferior e membro superior no movimento, só que daí isso envolve uma outra área dentro da educação física que trabalha especificamente com isso, com aprendizagem e coordenação motora, tá, ok? E para maior compreensão e entendimento, né, o Sharkey, que é um autor clássico, relata que esta é a relação harmoniosa e uniforme do fluxo de movimento na execução de uma tarefa específica. Né? Então, lembrando, coordenação não vai ser um elemento especificamente testado, né, ou avaliado, mas a coordenação ela influencia nos resultados de todos os testes motores, principalmente aqueles voltados à aptidão física motora ou desempenho motor. Okay? Continuando a nossa aula, nós vamos observar que, voltando no quadro, a nossa resolução dessa situação-problema estará sendo colocada da seguinte forma. Deve-se levar em consideração a quem será aplicado, por exemplo, a bateria de teste, né? Qual é a faixa etária do nosso aluno, do nosso avaliado, qual é o objetivo que eu vou ter, se é só o objetivo, né, a saúde, mas principalmente o objetivo do desempenho motor. Né? E no caso dessa questão, o público será de jovens, né, em idade escolar,
especificamente eu tenho, mesmo jovens em idade escolar, testes voltados à faixa etária de maneira específica, de 7 a 10, ou testes mais voltados a crianças pré-púberes ou crianças e adolescentes pós-púberes. Então, eu posso ter uma mudança nas estratégias, eventualmente. Incluir todas as capacidades motoras, né, principalmente aquelas que irão envolver o desempenho motor. Então, o teste motor, basicamente, são esses que foram apresentados para vocês. E, deste modo, o profissional de educação física poderá planejar, acompanhar o desenvolvimento dessas capacidades. Ok? Então, com relação à parte inicial da nossa teleaula, sobre os testes motores, principalmente que envolve velocidade, agilidade e potência muscular, nós apresentamos para vocês quais são as características principais que devem ser consideradas, algumas possibilidades de testes que são utilizados, existem mais ainda, que eu não conseguiria passar tudo para vocês nessa teleaula hoje, eu coloquei só os principais, mas fico aqui agora um momento para que vocês possam enviar algumas questões para que a gente possa responder sobre especificamente esses testes, ok? Então, eu vou dar um tempinho para vocês se organizarem com relação às questões e enviem e eu já retorno na nossa teleaula para responder essas questões específicas, tá, ok? Retornando com relação a algumas questões que estão sendo enviadas, existe uma pergunta do pessoal do Rio de Janeiro que estão questionando o seguinte assunto. Por exemplo, qual a frequência de aplicação desses testes no ambiente escolar? Para cada semestre ou para cada turma naquele ano letivo, é sempre interessante nós começarmos, né, a aula de educação física ou aquele período letivo aplicando alguns testes motores. Mas a frequência vai depender muito da possibilidade e de qual objetivo você vai ter, né? Em idades menores, por exemplo, as crianças de 6 a 7 anos, o seu processo de crescimento é muito rápido. Então, embora esteja mais estabilizado, é importante nós avaliarmos ali pelo menos 2 ou 3 vezes. 2 vezes que seria no início e no final do ano letivo, né, ou pelo menos 2 ou 3 vezes durante o ano, para saber qual é o reflexo das aulas de educação física sobre o desempenho motor dos alunos, para a gente saber se o aluno teve melhora, se essa melhora está relacionada às aulas de educação física ou ao seu processo de crescimento, né? Então isso é importante também ser considerado. Mas não existe uma regra com relação à frequência mínima, né? Então é importante nós considerarmos isso. Outra pergunta do pessoal de Minas Gerais é o seguinte: a agilidade acaba sendo específica de cada modalidade também? Sim e não. Então, para todas as modalidades esportivas, em grande parte, até xadrez, né, você tem um tempo de ação ali para você ter uma agilidade e você mexer as peças. Mas nos esportes coletivos, em geral, a forma com que você desloca e a velocidade e a agilidade que você tem do seu deslocamento e de mudança de direção
de acordo até a própria posição, alguma característica específica da modalidade, em um outro setor do jogo, de posição do atleta, por exemplo, a agilidade pode ter um reflexo, pode ter uma importância maior. Então, esses resultados, eles geralmente eles podem ser estendidos para várias modalidades esportivas, né? Então, existem outros testes específicos de agilidade que envolvem o instrumento da modalidade esportiva. Por exemplo, no futebol, é um teste de agilidade com a própria bola, né? Fazendo alguns movimentos. Existem testes chamados testes de sprints repetidos, né? Com distâncias específicas da modalidade, como instrumento da modalidade, né? Então, depende muito do objetivo. Então, para cada modalidade eu tenho um teste específico, mas a gente tem alguns testes, esses que foram apresentados para vocês, são testes gerais que podem ser estendidos para as outras modalidades esportivas, tá, ok? Outra pergunta para o pessoal de Alagoas. O teste de vai e vem pode ser feito com cones ou chapéu chinês, ou pode alterar o resultado? Bom, se a gente pensar bem, os testes de agilidades, é importante ele ter uma sinalização, né, nesse caso. O cone é o melhor, né, aparato que nós temos para utilização, porque a visualização dele é melhor, ele fica mais fixo, se bater um vento ou alguma coisa no ambiente, não vai atrapalhar no teste. Agora, o chapéu chinês, eu não consigo nem visualizar o chapéu chinês especificamente como que você vai utilizar. Mas tem aqueles cones mais baixinhos, né? Então, se aquele teste, ele não tem a necessidade do aluno encostar na parte superior do teste, você pode utilizar o cone menor, que é só para você ter a sinalização de até onde o aluno deve se deslocar. Mas alguns testes de agilidade, por exemplo, o aluno às vezes tem que tocar na parte superior do cone. Então, aquele cone de meia altura, ali de 50, 60 centímetros, seria o mais adequado, ok? Então, depende muito do instrumento que você tem ali para sinalizar do aluno. Então, qualquer variação que você tenha, você não pode fugir muito daquilo que seria o mais recomendado, ok? Voltando com relação à nossa teleaula, nós vamos observar outras questões de testes motores. Então, vamos observar no quadro algumas informações de outros testes motores de maneira específica, que seria da forma de avaliação motora e a sua análise, né? Então, como que nós fazemos isso? De acordo com a nossa situação problema, né? Existem aqui lá no livro que está sendo apresentado para vocês, onde o Júlio que vai fazer uma palestra com os colegas em algumas turmas, né, e vai convidar um professor de educação física. Mas como você poderia preparar uma apresentação para acadêmicos, por exemplo, de modo a contextualizar a avaliação motora, nesse caso no ambiente escolar e não escolar, mas focando principalmente no ambiente aqui escolar. Bom, quando nós vamos trabalhar com os testes motores, nós temos a bateria mais clássica, que em parte até o próprio pessoal do ProESP utiliza como referência, é a bateria do teste do FitnessGram. Ok? Que é uma bateria um pouco mais antiga, ela já é validada, ela é muito utilizada, né, no meio acadêmico, no meio científico, em escolares. Então, ela tem um nível de referencial e como base comparativa dos resultados dos testes de forma muito grande. E ela apresenta algumas variações, né, de adaptações que o professor pode ter, principalmente daqueles componentes da capacidade motora que envolve a saúde, como flexibilidade, é uma delas, força, resistência muscular e aptidão cardiorrespiratória. Então, quando nós voltamos, observamos, né, os componentes da aptidão física voltada à saúde, o FitnessGram, ele apresenta algumas possibilidades. Então, por exemplo, para fazer a avaliação da flexibilidade, ele me dá duas opções. Ou fazer o teste sentar e alcançar, alternado. É uma adaptação que nós temos do famoso teste de sentar e alcançar, o banco de Wells. Ok? Ou teste de mobilidade de ombros. O teste de mobilidade de ombros,
ele é mais interpretativo e o professor ele dá uma nota e não necessariamente ele tem um instrumento para avaliar. Já o teste de sentar e alcançar, ele pode fazer com a utilização de uma trena ou de algum banco, né, para fazer a utilização como recurso para avaliar a flexibilidade, ou para fazer o teste para fazer a avaliação da flexibilidade. Para fazer a avaliação, para testar a força e resistência muscular, a bateria de teste do Fitness Gram, ela oferece, que seria o teste abdominal modificado, que é o teste de 1 minuto, teste de elevação do tronco e o teste de flexão e extensão dos cotovelos sobre o solo. Ou, se eu tiver uma possibilidade, tiver um instrumento, uma barra para fazer o teste de membro superior, eu tenho o teste de puxada e suspensão na barra, puxada e suspensão na barra modificada e o teste de suspensão na barra. Então eu tenho essas possibilidades. O que é mais utilizado, até por ter facilidade de você não ter um instrumento específico, né, só precisa de um colchonete, por exemplo, na escola, que geralmente nós temos, são esses 3 testes aqui. Né, o abdominal modificado, a elevação do tronco e a flexão e extensão dos cotovelos sobre o solo, que é o famoso flexão de braço, né, que a gente faz no solo. Então, geralmente, esses são os mais utilizados. Para aptidão cardiorrespiratória, o teste utilizado seria a caminhada ou corrida de 1.600 metros, ou de 1 milha, né? E aí eu tenho que ter um espaço que o aluno consiga percorrer 1.600 metros. Geralmente, o melhor espaço é a pista de atletismo de 400 metros, mas se eu não tenho a pista de atletismo na escola, alguns testes me permitem adaptar a sua execução na quadra, né? E aí ele vai dar uma orientação. Um teste só de caminhada de 1.600 metros, ou teste de caminhada e corrida de vai e vem, que é o famoso teste de Leger, ou corrida de 20 metros, ok? Então existem essas possibilidades para fazer a avaliação da aptidão física voltada à saúde. De uma forma geral, né, os testes de aptidão física em crianças e adolescentes, eles podem estar relacionados à saúde, que seriam a avaliação da aptidão ou testes que envolvem aptidão cardiorrespiratória, força e resistência muscular e flexibilidade. Também é considerado um elemento da saúde a composição corporal, né? Então, só que a composição corporal envolve um elemento da morfologia que nós vimos na teleaula passada. A avaliação da aptidão física voltada ao desempenho motor seriam as somatórias de todos aqueles que envolvem a saúde, por exemplo, resistência cardiorrespiratória, força e resistência muscular e flexibilidade, somados àqueles que estão relacionados à saúde, por exemplo, mais potência, que nós vimos que seria o teste de salto horizontal, salto e altura, ou força explosiva, né? Velocidade, agilidade. Eu posso ter um ou outro teste mais geral de coordenação e também de equilíbrio. Ok? Esses 2 últimos não são muito utilizados, até porque fazem parte de uma forma mais específica de avaliação, mas eles influenciam no resultado dos outros testes. Então, o que é mais comum que eu posso utilizar, por exemplo, e que geralmente eu consigo utilizar até no cenário nacional, seriam testes de corrida e caminhada, variando as distâncias. Eu tenho testes até de 800 metros, dependendo da faixa etária, a 2.400 metros, ou o famoso teste de 9 minutos, que eu posso utilizar na quadra, e também o de 12 minutos, que é o mais comum de ser utilizado na pista de atletismo, tá ok? Existem outros testes? Existem outros testes. O pessoal do PROESP utiliza o teste de 6 minutos na quadra, que tem um referencial já mais recente que pode ser utilizado, né? Esses testes aqui, ó, eles são mais clássicos na literatura, onde você tem mais parâmetros de comparação, né? Mas se eu tenho a possibilidade de fazer um teste de 6 minutos, que é mais curto, eu exponho
um tempo menor de exercício físico para o meu aluno, eu posso utilizar ele? Posso, sem nenhum problema. Fora esses testes, existem alguns testes aplicados na escola, que são os testes multistágios para avaliação da aptidão cardiorrespiratória. São testes progressivos, né? Esses testes progressivos, ele levam o indivíduo até o máximo. Então, o teste de corrida de vai e vem do Leger, de 20 metros, onde ele vai progredindo a intensidade, ele começa ali com 8,5 e a cada minuto aumenta meio quilômetro por hora. Então, por exemplo, começa com 8,5, vai para 9, 9,5, até onde o aluno conseguir atingir a sua velocidade máxima, de acordo com a sua capacidade cardiorrespiratória, e a partir disso nós avaliamos e calculamos de forma indireta o VO2 máximo, que é um parâmetro cardiorrespiratório, né, da aptidão física cardiorrespiratória. Esses outros testes também permitem o cálculo do VO2, mas eles trabalham também com o referencial da distância percorrida, se for uma distância fixa, se for um tempo fixo, a distância percorrida se for um tempo fixo, ou se o tempo gasto em uma distância fixa. Então, existem essas duas variações. De qualquer forma, eu tenho que ter um espaço com a medida, saber a medida de percurso, para saber quantas voltas o aluno vai dar, para que eu consiga monitorar a quantidade de voltas dele na quadra ou na pista, ali da escola, e aí eu consigo quantificar a quantidade de voltas que ele atingiu, que ele fez, né, a distância total percorrida no teste, ou também tem que ter o tempo, né, eu tenho que fixar o tempo e às vezes observar a distância que o aluno vai percorrer. Então, quanto maior a aptidão cardiorrespiratória, né, maior a distância ou maior o tempo durante o teste, ok? Então, isso vai depender muito da característica do teste. Tem também o teste multistágio, que não é na quadra, é na pista de atletismo, né, que é o principal teste, que é o chamado teste de Leger também. Só que ele controla a velocidade por sinal sonoro a cada 50 metros. Então, você tem que ter uma sinalização na pista, que é o mais comum na pista de atletismo, que tem 400, a cada 50 metros você tem que ter um cone, né, e ter um som que vai emitir alguns sinais sonoros. Por quê? Porque o aluno vai organizar o ritmo da corrida de acordo com o som e ele vai ter que estar naquele cone, próximo àquele cone, naquele momento que tocar o sinal sonoro, para saber se ele está na velocidade correta, e a partir de um determinado tempo, a distância de um sinal sonoro para outro diminui, ou seja, ele vai ter que ir aumentando a velocidade, né? Segue a mesma lógica do teste de vai e vem de 20 metros, ok? Só que o teste de vai e vem de 20 metros a gente consegue fazer na quadra. O multistágio, chamado teste de Montreal, ele é feito na pista de atletismo. Se for voltado para modalidades esportivas, o teste de multistágio de Montreal na pista de atletismo ele tem uma validade melhor. Se for somente para avaliação da aptidão física cardiorrespiratória, eu não tenho espaço da pista, mas eu tenho a quadra, faço o teste de corrida de vai e vem de 20 metros, sem nenhum problema, ok? Existem algumas adaptações desse teste que são feitas para as crianças de 6 a 8 ou 9 anos. Por quê? Porque alguns autores viram que a velocidade de 8,5 é muito elevada para esses indivíduos. Então, existem algumas correções que você começa com a velocidade de 6,5 por hora, ok? Isso aqui muda a equação. Existem outras adaptações que você faz com a criança de 6 a 9 anos, que é o avaliador correr junto para favorecer a criança correr no ritmo correto, né? Então, o professor de educação física, com os seus alunos, teria que correr junto cada teste para um grupo de indivíduos. Você pode avaliar aí até 10 indivíduos ao mesmo tempo, desde que você consiga ter avaliadores para marcar o momento que o aluno para, mas você tem essas possibilidades, ok? Vamos avançando ainda com relação ao conteúdo e ver no quadro quais são outras informações voltadas aos outros testes. Então, por exemplo, força e resistência muscular envolve o teste de flexão de cotovelo, que é a flexão do solo, né, o teste de flexão e extensão dos quadris, que é o teste de abdominal de 1 minuto, e os testes de flexão e suspensão na barra, que você tem que ter uma barra específica onde o aluno estende o braço e faz, ele puxa o seu peso do corpo, ele tira do solo, ele tem que tocar o tórax nessa barra e descer e estender o cotovelo completamente. Teste de flexibilidade, o mais comum é o teste de sentar e alcançar, do banco de Wells. Velocidade, corrida de 50 metros. Potência muscular, os saltos vertical e horizontal, ou horizontal, né? Agilidade, o teste de shuttle run, que é o de 9 metros e 14.
que é o mais comum. Coordenação, não é possível obter algumas informações específicas, né, de forma refinada sobre a coordenação, né, mas ela vai influenciar no resultado, principalmente dos testes de agilidade, potência e velocidade, ok? A bateria do PROESP, ela trabalha com algumas medidas específicas, de acordo com a dimensão específica, ela vai se atentar a avaliar. Então, por exemplo, para a dimensão corporal, quais são as medidas que é importante ter no PROESP? Massa corporal, estatura e envergadura, né? E perímetro de cintura foi adicionado porque alguns estudos mostram que somente o perímetro de cintura já apresenta alguns elementos de risco para a saúde quando essas medidas ultrapassam o valor de acordo com a sua faixa etária. Testes de aptidão física para a saúde. Né, estimativa vai ter o impacto da estimativa de excesso de peso através do IMC, que nós vimos na última aula, a estimativa de excesso de gordura visceral através da relação cintura e estatura, a aptidão cardiorrespiratória vai utilizar o teste de 6 minutos, a flexibilidade, o teste de sentar e alcançar, e a resistência muscular localizada, o teste de abdominal 1 minuto, né, que é a quantidade de vezes que o aluno consegue subir e descer o tronco em 1 minuto. Quando envolve os testes de desempenho esportivo, nós temos que adicionar aqueles da saúde que foram apresentados no slide anterior, além desses, que seria força explosiva de membros superiores, o teste de arremesso de medicine ball de 2 kg. Força explosiva de membros inferiores, o teste de salto horizontal. Agilidade, o teste do quadrado, que foi apresentado já anteriormente. Velocidade, o teste de 20 metros. Então, é um teste mais fácil de ser utilizado na escola, com uma distância um pouco menor. Aptidão cardiorrespiratória, o teste de 6 minutos. Ok? Essas são essas possibilidades do PROESP. Bom, com relação à sugestão da aplicação dos testes, então é sugerido uma quantidade de pelo menos 4 aulas, né, para você conseguir aplicar os testes, sem a mínima interferência, com a mínima interferência de um teste sobre outro. Então, a primeira aula, o primeiro dia de teste, você faz as medidas antropométricas de massa corporal, estatura, envergadura, circunferência de cintura, e o teste já de sentar e alcançar, que tem que ser feito sem a influência prévia de nenhum teste físico antes dessa medida. No segundo dia, na segunda aula, você aplica os testes de força e resistência abdominal e o teste de corrida e caminhada de 6 minutos, que são testes com capacidades fisiológicas e motoras bem diferentes, ou seja, você não tem a interação de um resultado sobre o outro. Na terceira aula, você faz os testes de salto em distância e o de velocidade. Né? Cada aluno vai lá, salta 3 vezes, registra-se o melhor. Teste de velocidade, um aluno corre ali 3 vezes, com um intervalo ali de pelo menos alguns minutos, né? E aí registra-se o melhor valor. Na última aula, na quarta aula, você aplica os testes de arremesso de medicine ball, de membro superior, e um teste de agilidade, que ele já tem uma demanda fisiológica um pouquinho maior do que os testes de velocidade e salto de distância. E aí o teste de arremesso de medicine ball não tem uma influência muito grande no teste de membro inferior. Então essas são as possibilidades. Eu poderia fazer uma junção somente em 2 dias? Poderia, mas aumentaria muito mais a complexidade e a logística, e aí necessariamente o professor geralmente tem que ter o auxílio, inclusive dos próprios alunos da turma, mas também o auxílio de um outro avaliador ou de um outro professor. Okay? Continuando a nossa teleaula, vamos observar no quadro que, para avaliação, por exemplo, para você ter em termos de instrumento, para avaliação, por exemplo, da massa corporal, balança de peso, estatura, um estadiômetro, para avaliação da envergadura, uma trena métrica, uma trena antropométrica, né? E aí, a partir disso, a gente calcula o índice de massa corporal. Para avaliação da flexibilidade, nós temos o teste sentar e alcançar, nós precisaríamos de uma trena ou banco de Wells. Força e resistência abdominal, que seria o exercício abdominal, que também estaria relacionado à saúde. Força de membros inferiores, o salto horizontal, uma trena basicamente de 10 metros. Força de membro superior, o arremesso de medicine ball, então teria que ter uma bola de 2 kg.
Eu posso confeccionar a bola de 2 quilos, né? Se eu não tenho lá na escola, eu posso criar uma bola, né, que tenha esse peso. Agilidade, o teste de quadrado. Vou precisar de cones, trena, cronômetro. Teste de velocidade também, esses mesmos materiais. Força e resistência de membros superiores. Da barra modificada, que seria uma opcional. E a resistência aeróbica, corrida de 9 minutos ou vai e vem. Então essas seriam outras possibilidades para a bateria do ProESP. Lembrando que o ProESP ele vai atender a capacidades ou indicadores da saúde e também do desempenho motor ou desempenho esportivo. Bom, a partir daí, a partir desses resultados, nós conseguimos fazer uma série, né, de avaliações, uma série de inferições sobre a avaliação física do nosso aluno, do nosso resultado, ok? Então vamos observar no quadro quais são as informações que vai envolver a avaliação motora e a sua análise. O principal delas envolve, por exemplo, a referencial por norma, onde eu classifico o aluno, eu localizo ele de acordo com o seu grupo de sexo e o seu grupo de idade. E aí, quando nós fazemos a análise de referencial por norma, nós temos que ver que a distribuição dos meus alunos, ele vai apresentar uma curva chamada curva de Gauss, ou curva de sino, onde a média vai estar sendo pontuada, onde a maioria dos alunos apresenta um valor muito próximo a esse resultado. Agora, eu tenho o que a gente chama de desvio padrão, né? E esses desvios padrões seriam a faixa de variação de normalidade dos resultados, ok? Bom, se eu tenho uma faixa ali de variação, eu vou ter alunos com um desvio padrão para mais ou para menos, eu vou ter uma faixa ali de aproximadamente 50% ou 47% dos alunos que estarão muito próximos da média. Mas se eu colocar 2 desvios padrões, eu vou conseguir englobar 95% dos meus alunos nesse resultado. Ok? Professor, o meu aluno no teste de velocidade, ele ficou no percentil que a gente chama, não, ele ficou acima de 2 desvios padrão do seu grupo, com resultado muito bom. Então, esse aluno merece atenção para o desempenho esportivo. Por quê? Porque ele está num percentil ou numa faixa muito adiante ou muito longe da média. Quando você pega um aluno que tem um resultado da média muito diferente da turma, esse é aquele que a gente tem que ter atenção para o desempenho esportivo. Então, quando nós temos ali, a gente pode utilizar a própria média do grupo da turma e observar o resultado do aluno. Olha, o resultado dele, ele ultrapassa 2 ou 3 desvios. Então, ele está acima de 95% ou 99% do seu grupo, com a característica básica, por exemplo, o teste de velocidade, o teste de salto, o teste de agilidade. Esse aluno teria uma predisposição para algumas tarefas esportivas, né? Então, essa informação que a gente tem. Professor, os meus alunos, o meu aluno está na média ali, né? Ele está no grupo dentro da média da faixa de um desvio, mas ele tem muito interesse em participar de alguma prática esportiva e eu não direciono ele para a prática esportiva, muito pelo contrário. Até porque esse aluno pode ser tardio em termos de maturação biológica. E às vezes ele só vai apresentar um bom desempenho lá na frente quando ele apresentar a sua maturação biológica totalmente concluída. Então é muito comum nós termos isso. Alguns alunos têm um resultado muito bom no início porque têm a maturação precoce e outros alunos que não têm a maturação, né, precoce ou têm a maturação tardia não apresentam bons resultados ali na faixa de 10, 12 anos. Então, nós não podemos desestimular os alunos à prática esportiva. Se ele tem um interesse, você pode levar, pode indicar para que ele consiga ter o seu aprendizado e o seu desenvolvimento naquela modalidade esportiva de forma normal. Mas para detecção prévia, é importante nós analisarmos esses resultados. Então, esses testes são utilizados para detecção de talentos, né, sem ter a experiência do aluno naquela modalidade esportiva. Ok? Então, isso é importante ser considerado. Outra possibilidade, vamos observar no quadro de análise e interpretação, por norma, envolve as curvas de percentis. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma curva de percentil de estatura, que seria essa daqui, ao longo da idade a partir de 5 anos. Então, se eu pegar um aluno aqui, ó, o resultado dele, ele começa ali próximo
ao percentil, né, que é o percentil próximo 50. Essa seria a curva adequada desse aluno, acompanhando até ele nos 17, 18 anos, mas em algum momento esse aluno começa a se destoar. Ele não acompanha a curva de crescimento. Por isso que as medidas antropométricas têm que ser estabelecidas dentro dessa curva de crescimento, tanto para a estatura quanto para peso. Então, às vezes, o nosso aluno ele faz isso aqui, né? Ele vai aumentando o seu peso, ele foge da sua curva de crescimento, que é o padrão de normalidade. Então, isso serve como sinal de alerta do professor para saber o que está acontecendo com esse aluno. Okay? Outra possibilidade de análise seria a avaliação por critério. Então, na avaliação do critério, no próprio resultado lá do PROESP, manual do PROESP, a gente tem a zona relacionada à aptidão física à saúde. Para qual teste? Para o teste, por exemplo, de 9 minutos. Então, eu tenho que classificar o meu aluno de acordo com o sexo e de acordo com a sua faixa etária. Então, se ele está dentro dessa faixa, ou acima, por exemplo, se o meu aluno tem 9 anos, ele é do sexo masculino, e em 9 minutos ele correu 1.500 metros, ele atende aos critérios da zona de aptidão física à saúde. Se ele está acima, ele tem uma boa aptidão. Se ele está abaixo, ele já tem problemas com relação à aptidão física relacionada à saúde. E o mesmo é válido para o sexo feminino, que tem um critério diferenciado. Ok? Então é importante nós analisarmos essas questões. Bom, de uma forma resolutiva, a avaliação motora no contexto escolar, bem como no contexto escolar, ela apresenta as suas especificidades e a sua forma de avaliar. E os componentes da aptidão física relacionados à saúde e ao desempenho, né, têm os seus objetivos específicos. Lembrando que o desempenho, ele engloba os seus testes específicos de potência, velocidade, força, somados àqueles da saúde, né? Então, mais aqueles da saúde, que envolve, além da composição corporal, né, envolve aptidão cardiorrespiratória, flexibilidade e força muscular, força e resistência muscular. E é o profissional de educação física que vai tomar a decisão da escolha de quais os testes, de qual a bateria de testes, da forma de interpretar, da forma de avaliar, quais são os critérios que ele vai utilizar, ok? O FitnessGram, o PROESP, são as possibilidades muito boas que o professor pode ter na sua aplicação dos testes motores para aptidão física, seja para saúde ou desempenho motor na escola. Ou ele pode trabalhar com um ou outro teste específico, né? Ele pode ter a livre escolha e poderá ainda montar a sua própria bateria de acordo com a sua realidade, né? Atendendo o quê? As suas especificidades de acordo com o seu cenário local dos seus escolares. Então, essa é uma realidade que nós podemos utilizar, tá, ok? Então, o professor, ele tem, de acordo com o seu conhecimento, a sua expertise, ele pode ter autonomia de escolha para utilizar um ou outro teste específico, ele pode juntar testes de 2 baterias muito conhecidas e fazer para fazer a interpretação, ele pode utilizar um ou outro elemento que para ele é o que mais interessa para os seus escolares e para a sua prática enquanto profissional de educação física durante as suas aulas, para balizar o seu planejamento, né, para fazer para ter a informação, para ele ter a mudança do seu planejamento, se houver necessidade. Então, tudo isso está relacionado à autonomia do profissional de educação física de acordo com aquilo que ele pretende realizar, ok? Desde que siga algumas normas específicas, tudo bem? Então, provocando algumas situações, vamos observar no quadro o que nós iremos colocar para vocês enquanto seria qual a razão de testar e medir e avaliar os componentes da aptidão física voltada à saúde, né? Então, isso tem que estar muito claro na cabeça do profissional de educação física, né? E como utilizar ou organizar a bateria de testes motores. Eu tenho que conhecer especificamente o perfil fisiológico de cada teste, a exigência de cada teste, para saber se um teste pode influenciar no outro. Então, por exemplo, flexibilidade, ele não pode preceder de nenhum teste motor, que isso influencia no seu resultado. Então, geralmente, se eu for fazer o teste de flexibilidade, eu tenho que fazer outros, coloque o teste de flexibilidade junto com as medidas antropométricas, ok? Como avaliar os resultados, principalmente no ambiente escolar? Geralmente, aqueles que estão mais relacionados à saúde. Se o objetivo do professor é a avaliação do desempenho atlético,
para aqueles alunos, então ele tem que aumentar, né, o seu vocabulário de testes motores que serão utilizados na escola. E a avaliação da turma, né, que envolve um conjunto de alunos e também de forma individualizada. Então essas são as provocações que nós temos com relação à teleaula de hoje, ok? Com relação ao conteúdo geral que envolve a teleaula de hoje, então são importantes nós entendermos quais os testes compõem a relação da aptidão física voltada à saúde, quais são aqueles que envolvem o desempenho motor, como que nós podemos analisar esses resultados, né? Qual a exigência fisiológica de cada teste. Os testes de aptidão cardiorrespiratória sempre são os últimos a serem utilizados num dia de avaliação. Eles nunca podem ser os primeiros, porque eles atrapalham toda a sequência e toda a resposta e o desempenho motor nos testes, por exemplo, de potência, velocidade. Inclusive os testes, as medidas antropométricas, eles não podem ser casados. Então, se eu tenho que fazer um agrupamento de vários testes, o teste de aptidão aeróbia sempre vai ser o último, ok? E os testes de menor tempo, né, o tempo de exposição, de contração muscular, eles podem ser colocados como primeiro, e aí o tempo de intervalo entre cada tentativa ou entre cada teste, eu tenho que ter pelo menos 30 segundos a 1 minuto, né, por exemplo, teste de potência de salto, para que esse movimento não interfira no outro também. Então, como que nós fazemos isso com um grupo de alunos muito grande? Então, nós fazemos por série. Então, eu vou fazer o teste de salto, eu coloco todos os alunos para saltar uma primeira vez, e aí saltaram todos os alunos, volta de novo todos os alunos, e aí começa a saltar a segunda vez, e eu vou anotando os resultados. Então, isso é importante também, ok? Então, finalizo aqui a teleaula de hoje, até semana que vem, e até o nosso próximo encontro. Até mais.